Por muitos motivos, você provavelmente estaria muito mais disposto a ser largado no meio do nada em terra firme do que no oceano ou no mar. Afinal, parece que conforme avançamos nas profundezas, a vida começa a se tornar cada vez mais perturbadora. E isso parece ser uma tendência comum ao longo da história, já que em praticamente todas as épocas existiam animais rondando as águas, muito mais assustadores do que qualquer coisa encontrada em terra. Um documentário que resume bem essa ideia é Sea Monsters: A Walking with Dinosaurs Trilogy, que fez uma lista dos 10 mares ou oceanos mais mortais de todos os tempos. Entre os mencionados estavam mares jurássicos, que abrigavam pliossauros gigantes, oceanos pré-mesozoicos com cefalópodes e escorpiões marinhos colossais, e até o mar do Cenozoico, lar do maior tubarão que já existiu. No entanto, tudo isso empalidece diante do grande vencedor, um corpo de água que existiu no fim do Cretáceo, repleto de animais capazes de envergonhar grande parte dos predadores marinhos atuais. Alguns desses monstros foram incluídos no documentário, mas muitos ficaram de fora, ainda que merecessem estar lá, tanto pela capacidade de despertar a talassofobia, quanto por reforçar o motivo de este ser, sem dúvida, o pior lugar do mundo para se aventurar em um mergulho. Seja bem-vindo ao Western Interior Seaway, ou como alguns preferem chamar, o Aquário do Inferno. Embora você talvez nunca tenha ouvido falar desse mar raso pré-histórico, há boas chances de já ter caminhado sobre ele, ou pelo menos sobre o que restou dele, se você vive nos Estados Unidos, no México ou no Canadá. Quando estava cheio de água, ele dividia esses países ao meio, traçando praticamente uma linha por quase toda a América do Norte. No processo, criou 2 continentes e ilhas que hoje já não existem: Laramídia, a oeste, e Apaláquia, a leste. Essa configuração durou cerca de 34 milhões de anos, desde o início do Cretáceo, há 100 milhões de anos, até o começo do Paleoceno, há 66 milhões de anos. Durante todo esse tempo, monstros marinhos podiam ser encontrados em vários momentos, mas alguns períodos foram indiscutivelmente piores que outros. O ápice desse mar interior em termos de terrores marinhos ocorreu durante a Idade Campaniana do fim do Cretáceo, entre 83,6 e 72,1 milhões de anos atrás. Naquela época, o Seaway tinha águas quentes e tropicais, chegando a 970 quilômetros de largura em seu ponto mais amplo e se estendendo por mais de 3.200 quilômetros de comprimento. Além disso, era surpreendentemente raso para o seu tamanho, possivelmente atingindo apenas 900 metros de profundidade máxima, em contraste com uma média estimada de 50 metros. Ainda assim, apesar de suas dimensões relativamente pequenas, o Western Interior Seaway conseguiu abrigar uma quantidade absurda de predadores aterrorizantes, muitos deles maiores ou simplesmente mais assustadores do que qualquer dinossauro carnívoro em terra firme. De longe, os mais famosos desses monstros aquáticos e provavelmente os piores de se encontrar em um mergulho foram os mosassauros. Esse grupo extinto de répteis marinhos podia atingir proporções gigantescas e tinha um corpo semelhante ao dos lagartos monitores atuais. Porém, ao contrário de seus parentes modernos, os mosassauros possuíam 4 nadadeiras em forma de remo, em vez de patas, e corpos alongados e hidrodinâmicos, projetados para reduzir ao máximo a resistência na água. Dependendo do grau de evolução da espécie, alguns nadavam como enguias, em movimentos ondulatórios, enquanto os mais avançados já contavam com grandes nadadeiras caudais, semelhantes às de tubarões, que lhes permitiam se impulsionar com velocidade surpreendente. Esses nadadores poderosos dominavam por completo o Western Interior Seaway, muitas vezes ocupando o topo da cadeia alimentar, armados com dentes altamente especializados, grandes, afiados e, por vezes, serrilhados. Esse sucesso levou a uma diversificação impressionante nunca vista em outros lugares. Mais de 10 gêneros de mosassauros chegaram a coexistir ao mesmo tempo, variando de animais com apenas 2 metros de comprimento até colossos que podiam chegar a 18 metros. Apesar da diversidade, as chances de ataque vinham basicamente de 3 espécies: Platecarpus, Clidastes e Tilossauros, já que a maioria dos fósseis desse período pertence a esse trio. O menor deles era o Clidastes, que de pequeno não tinha nada. Alguns espécimes alcançavam 6,2 metros de comprimento, semelhante ao maior tubarão branco já registrado. Mas seu corpo era mais estreito, o que lhe dava vantagens. Era extremamente ágil e usava seus dentes lisos para capturar uma grande variedade de peixes e invertebrados nas partes mais rasas do Seaway. Embora não fosse adaptado para atacar presas do tamanho de um humano, o Clidastes ainda era capaz de aplicar uma mordida brutal.
e há indícios de que poderia nadar por algum tempo em água doce, o que tornaria ainda mais difícil escapar dele. As coisas ficam mais sérias com Platecarpus, um mosasauro abundante e um pouco maior, chegando a 7 metros de comprimento e pesando em torno de 1 tonelada, aproximadamente o peso dos maiores crocodilos do Nilo, atuais reis predadores da África. Nessa escala, o Platecarpus com certeza deveria aumentar sua talassofobia mais do que o Clidastes. No entanto, ironicamente, ele provavelmente não representava grande perigo para a megafauna marinha. Estudos de seus dentes mostraram que eram bastante frágeis, o que levou paleontólogos a acreditar que sua dieta se restringia principalmente a peixes menores e lulas de corpo mole, que viviam em águas mais profundas. Poderia parecer então que esse mar pré-histórico era um pesadelo apenas para criaturas pequenas, mas não se engane, pois o terceiro mossasauro mais comum era um verdadeiro gigante, com um apetite voraz, o Tilosaurus. Esse mossasauro era em quase todos os aspectos igual aos outros de sua espécie, apenas em proporções muito maiores. Os adultos podiam medir de 12 a 15,8 metros de comprimento, algo entre 39 e 52 pés, tamanho comparável ao de uma baleia jubarte, o que fazia do Tilosaurus um dos maiores mossasauros de todo o planeta. E ao contrário do Platecarpus, o Tilosaurus possuía dentes que não eram brincadeira. Indivíduos adultos podiam ter até 32 dentes de uma só vez, todos muito semelhantes entre si. Grandes, espessos, recurvados e finalmente serrilhados, perfeitos para rasgar animais de grande porte. Graças ao seu tamanho colossal, o Tilosaurus podia intimidar praticamente qualquer criatura ao seu redor, ocupando o papel de predador de topo e caçando regularmente uma ampla variedade de presas. Essa dieta diversificada é confirmada por fósseis de estômagos que já revelaram restos de plesiosauros, tartarugas, aves, peixes ósseos, tubarões e até outros mossasauros. Acredita-se que o Tilosaurus utilizava principalmente a técnica da emboscada, atacando presas desprevenidas em alta velocidade. E talvez ele contasse com uma arma secreta além dos dentes, o focinho. Esse focinho era bastante peculiar, proporcionalmente muito longo, com todos os dentes posicionados mais para trás, deixando a ponta composta apenas por osso maciço. A extremidade ainda possuía um nódulo robusto, reforçado por estruturas de absorção de impacto, levando especialistas a crer que o Tilosaurus tinha literalmente um ariete embutido no rosto, usado para golpear outros animais. E as evidências mostram que ele não economizava no uso dessa arma. O Tilosaurus era extremamente agressivo, atacando quase tudo à sua volta, inclusive indivíduos da própria espécie, já que fósseis de adultos frequentemente exibem marcas de combate com rivais. Até mesmo o Mosasaurus, mais raro mas igualmente letal, podia ser atacado. Há um caso registrado em que um Tilosaurus esmigalhou a caixa craniana de um Mosasaurus com uma cabeçada, resultando em morte imediata. Ainda assim, não se confunda, o Mosasaurus mantinha a distinção de ser o maior mossasauro e, portanto, o maior predador dessas águas, chegando a 17,1 metros de comprimento e pesando mais de 10 toneladas. E embora não tivesse o ariete do Tilosaurus, o Mosasaurus possuía uma mordida ainda mais devastadora. Seu crânio era relativamente grande em relação ao corpo, o que permitia abrigar uma fileira de dentes gigantes feitos para cortar e dilacerar. Cada dente apresentava 2 lâminas de corte opostas, além de prismas que percorriam as laterais, ajudando cada mordida a penetrar mais fundo e, ao mesmo tempo, aumentando a força de agarrar. Sua mordida também era muito mais poderosa, com estudos sugerindo uma força entre 13.000 e 16.000 psi, 4 vezes a mordida de um crocodilo de água salgada. Com tamanho e força tão impressionantes, o Mosasaurus se tornou outro predador supremo do Western Interior Seaway, com uma dieta tão variada quanto a do Tilosaurus. E da mesma forma, acredita-se que também usava emboscadas para capturar suas presas. Diferente dos tubarões, esses gigantes não dependiam de um olfato apurado para localizar alimento. Em vez disso, contavam com poderosa visão binocular, capaz de enxergar com clareza mesmo nas águas mais turvas. E infelizmente, nem Tilosaurus nem Mosasaurus estavam sozinhos. O Seaway também era patrulhado por outros mossasauros gigantes com excelente visão, como o Prognathodon, apenas 25% menor que o Mosasaurus, mas igualmente dono de uma mordida aterrorizante. Notavelmente, apesar de ostentarem o título de maiores predadores, os mossasauros não tinham as mandíbulas mais mortais dessas águas. Esse título pertencia a um predador que rondava as bordas externas do Western Interior Seaway, o Deinosuchus. Isso mesmo,
Esse corpo d'água pré-histórico não abrigava apenas os maiores mosassauros de todos os tempos, mas também um dos maiores crocodilianos que já existiram. Atualmente, os cientistas ainda não têm certeza da real extensão da presença do Deinosuchus na região, mas acredita-se que ele habitava baías, estuários e áreas costeiras, podendo até se aventurar em águas mais profundas, já que fósseis foram encontrados em depósitos marinhos. Além disso, vivia tanto no leste quanto no oeste do Seaway, com diferenças de tamanho dependendo da localização. No lado leste, eram menores, porém mais numerosos. No lado oeste, eram menos comuns, mas chegavam a proporções gigantescas, atingindo 12 metros de comprimento. Isso não se comparava ao tamanho dos maiores mosassauros, mas o Deinosuchus tinha uma constituição muito mais robusta, o que o colocava em vantagem no quesito peso, com estimativas de até 8,5 toneladas. E mais do que massa, ele possuía uma defesa praticamente impenetrável. Como muitos crocodilianos, era coberto por osteodermas. O que o tornava único, porém, era o tamanho e a espessura dessas placas, que eram muito maiores e mais pesadas do que o normal. De fato, quando foram descobertas pela primeira vez, paleontólogos chegaram a confundi-las com a armadura de um anquilossauro. Essas placas ósseas cobriam o dorso dos adultos e tinham formato hemisférico, oferecendo proteção extra e servindo também como pontos de fixação para tecidos, algo fundamental para permitir que o animal se locomovesse fora da água. No conjunto, os osteodermas faziam do Deinosuchus um dos animais mais bem equipados dessas águas, mas o que realmente o diferenciava era sua mordida monstruosa. O Deinosuchus possuía um crânio colossal, semelhante ao dos jacarés, largo e adaptado para gerar enorme poder de esmagamento, potencializado por músculos da mandíbula extremamente desenvolvidos. O resultado era uma mordida que podia ser ainda mais forte do que a de um Tiranossauro Rex adulto, com alguns estudos estimando uma força superior a 100.000 newtons, 5 vezes a potência necessária para esmagar um carro. Toda essa energia era transmitida a seus dentes robustos, mais afiados na frente e mais cegos atrás, sugerindo que o Deinosuchus era feito para esmagar até a morte, e não apenas rasgar. Acredita-se que, assim como o jacaré americano, ele fosse um predador oportunista, atacando qualquer coisa que pudesse capturar. Mas fósseis revelam uma dieta com certas preferências: tartarugas marinhas, grandes peixes e até dinossauros que se aventurassem perto demais da água. As costas e recifes rasos desse mar pré-histórico certamente eram um lugar terrível para quem tentasse evitar os maiores predadores, mas as águas abertas também tinham sua cota de pesadelos, incluindo cefalópodes bastante peculiares, para dizer o mínimo. No Cretáceo, os cefalópodes, assim como hoje, ainda podiam ser encontrados em águas rasas, mas naquela época eles tinham um alcance muito maior nas áreas profundas do Seaway. E embora não fossem tão grandes ou temíveis quanto os mosassauros ou o próprio Deinosuchus, ainda assim se alimentavam de praticamente qualquer coisa que encontrassem à deriva. Afinal, os cefalópodes do Western Interior Seaway estavam entre os maiores de sua linhagem, chegando a rivalizar em tamanho com os krakens modernos, como a lula colossal e a lula gigante. Dois dos mais conhecidos eram o Tussoteutes e o Encoteutes, ambos pertencentes à hoje extinta subfamília Encoteutinae. Esses monstros marinhos eram tão parecidos que até hoje paleontólogos discutem se determinados fósseis pertencem a um ou a outro. O que sabemos, no entanto, é que eram grandes, assustadores e enigmáticos. Enigmáticos porque tinham a aparência de uma lula robusta e relativamente curta, mas na realidade eram mais próximos dos polvos modernos do que das lulas viventes. Na juventude, esses cefalópodes eram pequenos e bastante vulneráveis, a ponto de provavelmente constituírem a base de dieta de muitos animais marinhos, algo confirmado pelo conteúdo estomacal de fósseis de peixes. Mas em resposta à pressão de serem presas fáceis, eles desenvolveram uma estratégia, amadureciam rapidamente e apresentavam uma variação extrema de tamanho entre indivíduos. Assim, enquanto alguns espécimes mal chegavam ao tamanho de um braço humano, outros podiam alcançar 3 metros de comprimento. Nessa escala, já se tornavam predadores ativos, invertendo a relação com antigos caçadores. Alimentavam-se de peixes, invertebrados e até vertebrados, como filhotes de mosassauros e plesiosauros. De forma semelhante aos polvos atuais, Tussoteutes e Encoteutes utilizavam seus 10 tentáculos repletos de ventosas para capturar a presa e rapidamente levá-la ao poderoso bico. Além disso, embora não haja confirmação, muitos acreditam que eles também eram capazes de soltar jatos de tinta para escapar de predadores e que eram bastante velozes, confiando na propulsão a jato para se mover pelas águas.
Obviamente, esses cefalópodes tinham ferramentas bastante úteis, mas um ponto em que eram frágeis era a falta de armadura, já que seus corpos eram compostos quase inteiramente por tecido mole. Porém, havia outro cefalópode rondando aquelas águas que tinha uma solução para este problema: o Parapusosia. Apesar de pertencer à mesma classe de animais, o Parapusosia não era um octópode como os anteriores, mas sim um membro da ordem dos Ammonites, um grupo de cefalópodes hoje extinto, cujos parentes vivos mais próximos são os coleoides. Todos os Ammonites, incluindo o Parapusosia, possuíam conchas em espiral, feitas de carbonato de cálcio, o mesmo mineral presente nas conchas dos caramujos. Análises dessas conchas revelam que o carbonato de cálcio podia se organizar em prismas, cristais ou outros padrões, dependendo da camada. Essas conchas ofereciam um bom grau de proteção contra predadores e abrigavam a maior parte do corpo. E no caso do Parapusosia, era muito corpo a proteger, já que ele era um verdadeiro monstro marinho, detentor do título de maior amonite já registrado e também o cefalópode mais pesado de todos os tempos, superando até a lula colossal e a lula gigante. O maior Parapusosia conhecido tinha conchas que chegavam a 3,5 metros de diâmetro. Somando o corpo, esses indivíduos provavelmente ultrapassavam 1,5 toneladas, sendo que quase metade desse peso vinha apenas da concha. E se de alguma forma fosse possível desenrolar o corpo de um desses gigantes, ele alcançaria cerca de 18 metros de comprimento, o dobro do tamanho de um tubarão-baleia. Esse porte colossal deu ao Parapusosia outro recorde, o de invertebrado mais pesado de todos os tempos. Mas o que ele fazia exatamente com esse tamanho continua sendo um mistério, já que todos os membros de sua ordem e até seus parentes mais próximos estão extintos, deixando suas rotinas diárias desconhecidas. O que sabemos é que seus fósseis foram encontrados por todo o Western Interior Seaway e que esses gigantes costumavam habitar as camadas mais superficiais da água, raramente descendo abaixo dos 250 metros de profundidade. Diferente das lulas gigantes modernas, eles não eram difíceis de encontrar. E encontrá-los talvez não fosse o seu melhor interesse. É possível que fossem predadores habilidosos, capturando peixes, outros cefalópodes e até répteis marinhos. Mas, por outro lado, alguns especialistas acreditam que era mais provável causar um susto fatal do que realmente caçar, vivendo principalmente de vegetação e plâncton e atacando apenas as criaturas mais lentas, reflexo de sua própria lentidão. É impressionante imaginar que esse invertebrado bizarro e colossal dividia espaço com o maior mosasauro e com um dos maiores crocodilianos da história, tudo ao mesmo tempo, transformando o Western Interior Seaway em algo que parece saído de um filme de monstros. E mesmo assim, ainda havia horrores familiares rondando aquelas águas: os tubarões. Embora não fossem os verdadeiros reis da época, eles continuavam sendo incrivelmente bem-sucedidos, atuando tanto como carniceiros quanto como predadores ativos, além de serem alguns dos carnívoros mais comuns do Seaway. Como muitos animais do Cretáceo, esses tubarões também exibiam sinais de gigantismo, e algumas espécies registradas ali estavam entre os maiores tubarões conhecidos. Porém, diferente do Deinosuchus, tamanho não significava necessariamente mais perigo. Isso porque o maior deles, o Pithecodos, era relativamente inofensivo para a maioria das criaturas. Ele era um tubarão do porte de um tubarão-baleia, mas que não usava filtragem de água para se alimentar. Em vez disso, tinha uma dieta durofágica, especializada em consumir qualquer animal com concha ou exoesqueleto. Essa alimentação peculiar foi descoberta através de estudos de seus dentes, que não eram afiados nem serrilhados, mas sim placas achatadas, perfeitas para esmagar. Esses dentes eram abundantes, às vezes ultrapassando 500 unidades em um só indivíduo, e podiam ser enormes, com os maiores chegando a ter mais de 30 centímetros de comprimento. Essa dentição robusta permitia ao Pithecodos esmagar com facilidade uma ampla variedade de presas lentas e bem protegidas, como crustáceos e tartarugas. Nem todos os tubarões eram tão tranquilos quanto o Pithecodos. Ao diminuir um pouco no tamanho, encontramos um peixe ainda consideravelmente grande, mas muito mais voraz e dentado, o Cretoxirina, mais conhecido como tubarão-guinso. Assim como o Pithecodos, ele era um tubarão macrel, com uma semelhança impressionante com o nosso atual tubarão branco, tanto na aparência quanto no estilo de vida. No entanto, os dois não eram parentes próximos, um caso clássico de evolução convergente, milhões de anos em desenvolvimento. Para os animais da época, isso era uma péssima notícia. Significava que o Cretoxirina atacaria praticamente qualquer presa, desde que fosse do tamanho certo.
E pior, ele era particularmente bom em matar predadores ativos. Isso mesmo, a base de sua dieta eram outros grandes predadores marinhos. Estômagos fossilizados já revelaram restos de tubarões, mosassauros, plesiosauros e peixes, todos vítimas desse tubarão letal. Uma dieta como essa indica um animal hiperagressivo e levanta a questão: como ele conseguia tamanha façanha? A resposta estava em seu porte e locomoção. Mesmo chegando a 8 metros de comprimento e mais de 5 toneladas, o Cretoxirina era absurdamente rápido. Suas escamas placoides, organizadas em padrões semelhantes apenas aos dos tubarões mais velozes de hoje, reduziam o arrasto da água. Além disso, ele possuía o caso mais extremo já registrado de uma cauda tipo 4 entre os tubarões macrel, um tipo de nadadeira que sustenta grandes velocidades. Modelos estimam que esse gigante podia alcançar até 70 km por hora. Com essa velocidade, ele emboscava presas desavisadas com impactos devastadores, aproveitando a energia do choque para aplicar suas mandíbulas cinéticas. Essas mandíbulas estavam armadas com fileiras de dentes extremamente afiados, maiores que os de tubarões brancos modernos, revestidos por uma grossa camada de esmalte para suportar as colisões violentas. Fósseis reforçam a hipótese de ataques em alta velocidade. Praticamente todos os ossos com marcas atribuídas ao Cretoxirina exibem mordidas profundas e largas. Alguns desses fósseis, inclusive, pertenciam a dinossauros, evidência de que nem mesmo os reis do Mesozoico estavam totalmente seguros. Ainda assim, acredita-se que nesses casos, como no Hadrossauro e no Anquilossauro encontrados, os ataques tenham ocorrido sobre carcaças já arrastadas para o mar. E o Cretoxirina por si só já seria suficiente para alimentar a galeofobia de qualquer um. Mas os pesadelos com nadadeiras não paravam por aí. Também havia um tubarão menor, que tornava aquelas águas ainda mais interessantes, o Squalicorax, mais conhecido como tubarão-corvo. Ele também era um tubarão macrel, mas bem menor, variando entre 1,8 a 4,8 metros de comprimento, semelhante ao tamanho de um tubarão-tigre. E a semelhança com o tigre do mar não parava no porte. Seus dentes eram igualmente comparáveis, numerosos, relativamente pequenos, curvados e serrilhados, perfeitos para cortar e serrar tecidos resistentes. Com essa dentição letal, o tubarão-corvo podia devorar uma grande variedade de presas em grande parte semelhante à dieta do Cretoxirina. A principal diferença é que ele atacava indivíduos menores. Outra distinção é que o corvo preferia áreas costeiras e complementava boa parte de sua dieta com carniça, incluindo novamente restos de dinossauros. Além disso, desenvolveu uma habilidade única, a de caçar os senhores dos céus, os pterossauros. Diferente de outros tubarões, o corvo deixou evidências fósseis de ataques bem-sucedidos contra grandes pterossauros, em especial o Pteranodon. Isso sugere que possuía excelente visão, usada para rastrear os pterossauros no momento em que se preparavam para mergulhar em busca de peixe. E já que falamos de peixes, vale lembrar que o tubarão-corvo também era bastante eficiente em caçá-los. Muitos fósseis revelam grandes quantidades de peixes preservados em seus estômagos. Mas entre eles, há um que chamou especialmente a atenção dos paleontólogos, pois também é considerado um dos monstros marinhos mais famosos do Western Interior Seaway, o Zifactinus. Talvez você reconheça esse nome de alguns documentários, ou pelo apelido mais comum, o peixe-x. Ele era um peixe ósseo de grande porte, pertencente à agora extinta ordem dos Ictiodectiformes, composta por peixes de nadadeiras raiadas, alguns dos mais feios e agressivos que já existiram. O peixe-x não era exceção, provavelmente sendo o mais intimidador de todos. Sua característica mais marcante estava no rosto, largo, retraído e inclinado, o que lhe garantia uma aparência assustadora e uma reputação de predador implacável. Sua mandíbula era extremamente flexível, capaz de engolir qualquer coisa que coubesse, o que era bastante, já que os adultos podiam atingir 5 a 6 metros de comprimento, lembrando superficialmente um tarpão gigante. Mesmo na estimativa mais baixa, o peixe-x era capaz de engolir presas do tamanho de um humano em um único gole. Isso é confirmado pelo famoso peixe dentro do peixe, um fóssil de 1,9 metro que foi encontrado inteiro dentro de um Zifactinus de porte médio. E há mais de uma dúzia de outros espécimes mostrando evidências semelhantes.
Além dessa habilidade impressionante, o peixe-X também podia cortar presas com facilidade, graças a seus dentes afiados e estreitos, que lhe permitiam tanto aproveitar carcaças quanto fatiar animais vivos para engolir em pedaços menores. Definitivamente era o último peixe não tubarão que você iria querer encontrar. E com ele, chegamos ao fim da lista de monstros marinhos que transformavam esse lugar no verdadeiro aquário do inferno. Naturalmente, havia muitos outros carnívoros e piscívoros que não foram mencionados, mas nenhum deles tornava o Seaway tão mortal quanto os já citados. Ainda assim, não podemos esquecer de um último grupo icônico, os plesiosauros. Como os mosassauros, tinham 4 nadadeiras, mas as semelhanças paravam por aí. Eles possuíam corpos largos e achatados, caudas curtas e pouco desenvolvidas, além de pescoços que podiam ser descomunalmente longos, dando a alguns membros a maior proporção pescoço-corpo já registrada entre os répteis. Para nadar, batiam as nadadeiras em movimentos que lembravam voo de aves, permanecendo na maior parte do tempo em águas rasas. Diversos tipos habitaram o Western Interior Seaway, sendo a maioria plesiosauroides, embora alguns policótilos também estivessem presentes. Muitos chegavam a mais de 5 metros de comprimento, mas os maiores foram o Elasmosaurus e o Albertonectes, ambos alcançando cerca de 11,6 metros. Esses comprimentos impressionantes garantiram a eles alguns dos pescoços mais longos de todos os tempos, e o Elasmosaurus detinha ainda o recorde do maior número de vértebras conhecidas em qualquer animal. Apesar disso, suas dietas não eram tão vorazes quanto as aparências sugerem. Devido à estrutura estreita da boca e do pescoço, eram altamente especializados em capturar presas pequenas. Acredita-se que usassem o pescoço para enganar peixes, aproximando a boca enquanto escondiam o corpo volumoso, criando uma emboscada, ou até mesmo confundindo as presas, que podiam pensar que se tratava de outro peixe. Quando atacavam, no entanto, ficava claro que não eram inofensivos. Seus dentes eram angulados de forma a formar uma armadilha natural para peixes, impedindo qualquer chance de fuga. Assim, acredita-se que se alimentavam de caracóis, moluscos e pequenos peixes. Não eram predadores de topo, mas certamente eram caçadores extremamente eficientes, como demonstra sua grande diversidade. E isso levanta a questão: para onde foram todos esses animais extraordinários que um dia habitaram essas águas? A resposta é que alguns entraram em declínio gradual, enquanto outros evoluíram em novas formas. Além disso, o Seaway estava constantemente diminuindo de tamanho. Mas o golpe final veio há 66 milhões de anos, quando um asteroide colidiu com a Terra, provocando destruição em escala global. O impacto foi especialmente devastador nessa região, já que o local da queda foi relativamente próximo. Isso gerou um tsunami colossal e inúmeras consequências catastróficas, evidenciadas por fósseis de peixes com partículas de irídio alojadas nas brânquias. Essa devastação eliminou muitos dos monstros marinhos mais icônicos, pondo um fim definitivo ao Aquário do Inferno.